tarde, pessoal. Tudo bem? Mais uma sexta-feira chegando e como a gente tem programado, tentar fazer aí todas as sextas-feiras um bate-papo com um tema que a gente acha relevante aí para os empresários e empreendedores. Obrigado mais uma vez aí pela participação e para quem for assistir depois no YouTube também, obrigado aí. Espero que a gente possa contribuir com esse conteúdo aí, tá bom? Hoje, mais uma vez, a gente tem participação aí de dois convidados muito especiais, os advogados aí, sócios do escritório de advocacia Costa e Garcia, Dr. Marco Garcia e Luiz Costa. Muito obrigado aí pela participação, mais uma vez, disponibilidade e compartilhar aí os conhecimentos. Hoje o tema é um pouco mais voltado aí na área de empreendedorismo. A gente queria bater um papo um pouco sobre o Inova Simples e também a empresa simples de crédito, né? Então são duas modalidades aí, duas formas novas de se empreender, que tem pouco tempo, né? Acho que um pouco mais de um ano exatamente que tem a lei em vigor, mas que pouco a gente ouve falar no meio empresarial, né? Queria, então, bater um papo sobre esses dois temas aí, doutor. Bom, boa tarde, Márcio. Boa tarde, Adalberto. A gente queria agradecer mais uma vez o convite, então agradeço em meu nome e em nome do meu sócio, Luiz Costa. Vai ser um prazer falar sobre esses temas, eles são bem novos. Eu tinha algumas considerações, ainda tenho, para fazer sobre como funciona, como vem feito, mas eu aguardo o Luiz se apresentar, dar uma boa tarde e a gente conversar essa conversa que vai ser muito produtiva. Boa tarde a todos, boa tarde, Márcio, Adalberto, Marco também, né, que estamos com uma distância agora. E sim, temos muitos assuntos bons hoje para conversar, muita coisa legal, né, nesse tempo que está um pouco impreciso, mas esses assuntos vão trazer, assim, não só novidades, mas também clarear bastante como formas de trabalho daqui para frente que possa mexer na cabeça do empreendedor para novos negócios. Bom, boa tarde a todos, obrigado aí pela presença, né, do pessoal que nos acompanha, e boa tarde também, Marco, Luiz, para a gente é uma honra aí recebê-los, né, e a gente fica muito honrado aí em estar juntos aqui, porque eu acho muito bacana, né, esse bate-papo, essa troca de ideias, né? E o grande conhecimento que vocês têm, não ficar com conhecimento, né? E transmitir para as pessoas aí de forma generosa, né? Isso aí acho que é uma grande virtude aí das pessoas, né? Então, parabéns aí, Marco, Luiz, e muito obrigado aí mais uma vez. Muito bom. Vamos lá, vamos ver se esses dois assuntos a gente consegue provocar aí no bom sentido e inspirar os empreendedores nessas modalidades tão novas aí que a gente tem. Doutor Marco, o que é a Inova Simples? Eu tinha pedido a palavra, eu vou dividir a minha resposta em 2 pontos, e eu peço perdão por me alongar no segundo. Eu primeiro vou explicar de fato o que é a Inova Simples e depois eu queria explicar como a gente chegou até aqui, que esse é o tema mais interessante. Até dei uma pesquisada, dei uma olhada sobre como a gente chegou na startup, com a empresa de inovação brasileira. Bom, o que é o Inova Simples? Ele é uma das primeiras medidas do ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, no ramo da economia. Então, ainda em abril
do ano passado, eles alteraram a lei complementar que fala sobre o Simples Nacional, que é o regime tributário aplicável às empresas, micro e pequenas empresas do Brasil, adicionando dois tipos societários, ou duas modalidades novas de constituição de empresa. Ainda não vou falar em termos técnicos. Duas novas empresas, a empresa simples de crédito e a empresa simples de inovação, Inova Simples, como for melhor. A empresa simples de crédito eu vou deixar a maior parte das considerações para o meu sócio fazer, mas ela é uma empresa voltada ao microcrédito, para que quando você tem dinheiro guardado, você possa emprestar e você pode cobrar juros em algumas modalidades, você tem algumas regras de constituição. A principal, é que você não pode emprestar o dinheiro que você não tem. Então, você só pode emprestar capital próprio, isso é fundamental, porque caso contrário, você passaria a atuar como um banco alavancado, mas podemos deixar essa lógica econômica quando a gente for falar de empresa simples de crédito. Porque eu queria focar no Inova Simples. Então, surgiu uma nova empresa aqui no Brasil que ela é a mais simples de todas, o que você possa imaginar. Você entra num portal da internet que chama Redesim, você autodeclara, e só basta isso, que a sua empresa é uma startup, e a partir dessa declaração você preenche as informações, faz uma pesquisa, uma consulta prévia, e você tem uma empresa registrada, você tem o CNPJ dela. Imediatamente, essas informações já são transmitidas para o INPI, né, para que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para que, caso você tenha uma nova tecnologia, alguma nova patente, já fique informado, ou ao menos registre a sua marca. E você está pronto para faturar e operar. Tem também o requisito de abertura de conta em banco. Por mais que a lei não fale quando, ela fale assim que possível na redação da lei, imediatamente. Então, a gente chegou a um tipo societário que você basta declarar que você é uma startup, você tem um CNPJ. Isso é uma mudança gigantesca em relação à lógica do sistema de direito empresarial, que é a parte da que é a segunda parte da minha resposta, que eu explorei um pouco mais de detalhes. Eu volto muito atrás para fazer essa consideração. Então, lá no direito romano, já existia o contrato de sociedade, já existia a societas, que era praticamente a sociedade limitada de hoje em dia. Isso é muito importante, porque só existiam pouquíssimas modalidades de contrato no direito romano. Você tinha o empréstimo, a compra e venda, a locação, e aí a locação era tanto de espaço, de serviço e empreitada, e aí você tinha a sociedade, que era o único contrato que não era só o encontro da vontade A com a vontade B, é o único contrato plurilateral no direito romano. E demorou 1.700 ou 1.800 anos para ter um novo tipo societário. Demorou muito tempo. O próximo tipo societário, que não fosse uma sociedade limitada, foi a sociedade anônima, que ela surgiu lá... Bom, muita gente discute, mas pelo menos para mim, surgiu em Amsterdã com as grandes navegações no século XVII e pouco final do século XVI também, já existiam umas formas assim, que era um instrumento de financiamento da empresa, né? Então, a Companhia das Índias Orientais precisava fazer uma viagem que era muito arriscada, não tinha dinheiro em caixa, ela vendeu os seus títulos, as suas ações, as suas partes, né? Share parte, as suas partes para a população holandesa da época, todo mundo comprou, por um acaso do destino. Salvo engano, a primeira missão foi um fracasso, mas a segunda foi um sucesso tão grande, mas tão grande, que Amsterdã passou a ser a cidade mais rica do mundo, porque todo mundo da cidade era acionista da empresa e ganhou quando foi dividido os benefícios das navegações. Então, tudo bem, surgiu a sociedade anônima como uma forma de financiamento, muito tempo depois. Avançando um pouco, você chega no direito brasileiro, você vê, olha, o direito brasileiro tem pouquíssimos tipos de sociedade. Ele tem a limitada, ele tem a sociedade anônima, e aí tem a aberta e fechada, mas são, no Brasil, bem diferentes, mas são duas sociedades de capital, então vou deixar na mesma categoria por enquanto. Você sempre teve um empresário individual, que é aquele que se registra na junta e atua, e começaram a crescer e criar tantos tipos de sociedade, e mostra que a gente vive numa era fantástica do direito. Então veio a Eireli. A Eireli, ela é totalmente contrária à ideia de uma sociedade, porque ela é uma pessoa só. E ela é registrada como um tipo societário.
Tudo bem. Além da Eireli, tem alguns resquícios históricos, como a sociedade em comandita simples e por ações. Tudo bem, não vou falar sobre elas agora. Mas elas também são relativamente antigas. E a cooperativa, né, que é um fruto do século passado, e a sociedade em nome coletivo. E aí, 2 anos para cá, a gente tem tantas outras sociedades, que me parece que o Inova Simples é um novo tipo societário, a empresa simples de crédito é um novo tipo societário, e parece que a sociedade em garantia solidária, ou sociedade em garantia só, não me recordo exatamente a terminologia, também é um novo tipo societário, a sociedade de contra-garantia é um novo tipo societário. Então, eu encerro essa reflexão com o fato de que 2000 anos de evolução do direito empresarial, a gente sempre trabalhou com uma tríade, né? O empresário sozinho, a sociedade limitada e a sociedade anônima. De um tempo muito recente para cá, a gente teve uma explosão de tipos societários e a gente precisa entender. Faz sentido, e eu termino a reflexão com isso, existir um tipo societário para sociedades de inovação. Faz sentido no Brasil, e a gente pode começar a explorar o porquê, quais são os problemas do Brasil que levam a isso e tudo mais. Mas as sociedades nascem por necessidade histórica, e acho que a gente vive um momento histórico muito interessante que nos colocou numa posição avantajada de direito empresarial para ver nossa ciência de 2, 3 mil anos ser mudada muito rapidamente. Era isso. Eu fico à disposição para falar sobre os detalhes. A gente pode ver que o Marco ele faz todo um histórico, né? Também é uma aula de história. Sim, Mas o grande bacana, né? Só para pegando esse gancho do Inova Simples, que acontece? Dessa vez, a primeira vez assim no Brasil, a gente está de fato discutindo sobre startups, que era uma coisa que a gente não discutia. Teve uma pequena conversa na lei complementar em 2016, quando a gente começou a falar de investidor anjo, mas agora, por exemplo, o Inova Simples ele trouxe 2 figuras que são as atividades incremental e disruptiva, são atividades que são dentro das startups, né? O que seriam essas atividades? Então, empresas, para ela se demonstrar que ela é uma startup, existe um critério que não foi utilizado muito bem na lei, mas é uma coisa que é interessante a pessoa saber, é que uma startup ela vive de incertezas. Então, o ideal da startup é não tá dando certo, ela ainda tem tipo algo parecido com um protótipo que ela ainda está lançando para ela tentar discutir se aquilo está sendo bom ou não. A partir daí, se essa atividade ela é disruptiva, o que seria disruptiva? Algo novo que não existe no mercado. Então, imaginemos, por exemplo, no dia que a Uber chegou no Brasil com uma coisa totalmente disruptiva. E aí, ela não existia nenhuma coisa parecida, que eu pegasse um app, conseguia um veículo, e aí veio uma forma disruptiva. Então, a Uber, naquele momento, ela era uma startup. Aí, vamos pegar um pouco mais. Aí chegou o iFood e começou com as vendas, né, por delivery, em app. Aí, o que a Uber fez? Ela foi dentro do próprio aplicativo e criou o Uber Eats. Então, o que ela fez? Ela deu uma fundamentação incremental já no aplicativo dela. Ou seja, você melhora o seu produto. Então, a Uber, ela é o passeio de carro, ela é a questão de comida e também é uma questão também dos patinetes que eles já estão lançando. Então, assim, apenas para título de exemplo, isso poderia ser visto como uma startup. Porém, a Uber já deu certo, então ela já não está mais naquele negócio de incerteza, ela já tem um produto que já está fixado no mercado, então hoje ela não é mais uma startup. Logo, quando ela entrou, ela poderia estar no Inova Simples, hoje ela não está mais. Então, essa é sempre uma diferença que a gente tem que entender para entender se você é uma startup ou não. Porque se você tiver dentro de incrementar, disruptivo, se tiver algo novo, ou uma melhora no seu produto ou serviço que ninguém tenha, você vai estar dentro da startup, você vai ter essas facilidades que a Inova Simples traz, que é praticamente a simplificação dos seus atos, registro, licença, e do que o Marco até falou, que é através da rede SIM, né? Que quem pode falar até melhor do que a gente é o próprio Márcio Adalberto, que rede SIM, SPED, eles devem estar bem acostumados em mexer na parte contábil. Sim, sim. A grande diferença aí entre a startup e as empresas tradicionais é realmente esse ambiente de incerteza com relação à inovação, né? Então, o que o Inova Simples tenta trazer
essa facilidade na criação, na formalização da empresa, né, o CNPJ, e também na facilidade do encerramento também da empresa. Algumas outras benefícios aí também estão dentro das regras, né, que é uma isenção inicial de impostos até o limite do MEI, parecido com esse limite do MEI, que é exatamente para que a startup possa testar o seu produto no mercado, né? Então, fazer algumas vendas, testes, antes que se tenha o produto realmente concluído. Então, uma alternativa aí para os empreendedores iniciarem com uma certa segurança e benefício aí dentro de todas as regras aí, dentro da legalidade, né? Pode formalizar a empresa com um risco menor dentro dessa incerteza. Nesse ponto, Márcio, e aí eu chamo para uma discussão, quero até ouvir a opinião do Luiz e do Adalberto. A lei usa esse termo, ela fala em venda experimental, comercialização experimental do serviço ou produto, até o limite fixado para o MEI nesta lei complementar, e vocês apontaram mais cedo, R$81 mil, certo? Só que esse termo, comercialização experimental de serviço, ele não é um termo jurídico, não é um termo que eu me recorde de qualquer outra lei. E aí eu queria discutir quais são as consequências. Eu tenho uma visão, eu acho que faz muito sentido isso, mas o que quer dizer exatamente? Então, suponho que eu fiz um produto que ele causou um dano ao consumidor, eu talvez não responda pelo dano ao consumidor porque ele é experimental. Salvo isso, quais são os problemas que talvez o produto ou serviço possam causar? Luiz, quando você viu esse termo, Adalberto, o que vem à cabeça de vocês? O que importa estar na lei falando que é um produto, uma comercialização experimental do serviço ou produto? Então, Marco, pelo que eu entendi, quando eles colocaram essa expressão, esse termo, na verdade, eles queriam falar MVP. Então, eles queriam fazer um produto mínimo viável, ou seja, né, que eu falei a grosso modo, seria tipo um protótipo, em que, quando você estaria testando esse produto, como você está vendendo ele, está testando, está rodando, você está recebendo sobre isso, esse recebimento nunca poderia ultrapassar a receita apenas do MEI. Mas, a partir do momento que você acertou o seu produto e ele parou de ser um MVP, agora é um produto consolidado, ele já está todo especificado, você consegue trazer receitas maiores, né? Desde que você fique dentro do Simples Nacional, né? Que é o teto da EPP, né? Que é 4.800.000 de receita bruta anual. E a partir daí você consegue trabalhar normalmente. Eu acho que a ideia da lei, e eu também acredito que não foi muito bem escrito nisso, que talvez as pessoas que fizeram, elas não entendiam muito bem o conceito de startup. Os empresários são startups, não sabem se são startups ou não, então não é um conceito muito fácil de fazer e tampouco dispõe em lei, mas é justamente porque senão você vai colocar isso em alta e grande escala, vai faturar muito uma coisa que não é boa, e você também vai utilizar isso para ter todas as facilidades do MEI. Tanto que, o que a lei barra? Quando você é um Inova Simples, você não pode utilizar da regalia do MEI, que é você ter um valor fixo mensal, né, independente da sua receita. Então, eles fizeram justamente isso também, para a pessoa não pensar que vai utilizar como MVP a vida inteira para faturar muito e tributar pouco. Então, eles acharam essa escapatória, mas, assim, deveriam ter melhorado, sim, a redação, na minha opinião, mas eu acredito que essa era a intenção que eles, pelo menos, tentaram colocar. O Adalberto? Senão, eu fico também na dúvida sobre qual é a consequência jurídica da comercialização experimental, para ser bem honesto. Eu entendo os fundamentos, eu fico receoso em relação ao direito do consumidor. Essa era a minha principal preocupação. Perdão, Adalberto. Imagina, estava soltando aqui. Concordo totalmente com o Luiz, né, com certeza. E o que o governo faz, né, na questão, inclusive, do MEI, né, de dar um benefício para o incentivo, né, daquele novo empreendedor,
considerando que uma hora esse pequeno empreendedor ou microempreendedor ou algo, né, na área de inovação, uma hora começa a pagar mais impostos, né? Porque, por exemplo, o MEI. O MEI ele tem uma carga tributária mínima, né? Uma taxa fixa lá mínima. Só que muitas pessoas criam um MEI, né? Foram mais de 15 milhões de MEI aí criados, né? E com o movimento, né? Naturalmente eles são excluídos. E a partir do momento que ele é excluído, ele passa automaticamente a tributar como uma microempresa, enfim, né? E não tem volta, né? Então o que acontece muitos MEIs foram criados, considerando lá essa possibilidade de redução, e depois eles vão crescendo naturalmente. Tanto é que o maior número de empresas hoje registradas, né, são os empresários individuais, por decorrência de um MEI que foi criado no passado, né? Então é algo interessante, né? Porque o governo dá esse benefício, considerando que naturalmente, imagina, 15 milhões de MEI, uma hora esses MEIs são transformados em empresários individuais com uma tributação pelo faturamento, né? E vai aumentando essa carga. Eu imagino que seja algo nessa linha também, né? Sim, sim. De fato, tirar a barreira de entrada e formalizar esses possíveis empreendedores que ficariam ou estariam informais no mercado, né? E a gente defende essa formalização, né? Até para que possa crescer a empresa e receber investimento ou ter um crescimento sustentável aí de todas as empresas, né? Então, acho bastante interessante a modalidade que eu acho que deve ser analisada em toda a constituição de empresa. Eu ia apontar que é muito interessante entender o sistema jurídico e contábil como um sistema de incentivos, né, que nem o Adalberto trouxe. Não sabia dessa informação da MEI. É bastante curioso e, para mim, muito justificado. Eu só fico com um receio em relação à possibilidade de fraude, né? Isso é sempre o ponto de vista do advogado, né? Mas a lei, quando ela exige autodeclaração, ela abre um caminho muito grande para fraude, porque basta você declarar que você é uma startup de caráter disruptivo, ou seja, transformando de 0 para 1, do nada, né, como diz o Peter Thiel, ou você é uma startup em caráter incremental, né, que aí você melhora um produto, metodologia, o serviço, e tem as condições lá. E basta isso, você tem um CNPJ. Porém, tem um detalhe que a gente conversou antes, a startup é feita para receber aporte, né, na lei de Nova Simples. Só que esse aporte não é recebido como renda. Aí eu ia perguntar para vocês como fica, ou como o governo talvez possa se precaver de fraude, ou o que a gente pode pensar disso, porque, querendo ou não, você declara, abre uma empresa e recebe uma renda não tributada, ou pelo menos não tributada como renda, imediatamente. Se você tiver essas considerações sobre isso, também fiquei bem curioso com essa saída. Mas antes disso, né, o governo faz de propósito, né? Ele recebe mais tributo quanto mais a empresa se desenvolve. Acho que esse é o caminho. Mas tem um lado escuro também dessas práticas. O recebimento do aporte, ele realmente não é considerado a renda, ele será um capital social, né, dessa empresa, que pode ser consumido aí para o desenvolvimento dos produtos e serviços e consumido aí as despesas para esse desenvolvimento. Então, um aporte de capital, né, não é renda, não é faturamento. Então, acho que é bem parecido com relação a qualquer captação. O meu receio tributos que fluxos de capital que deveriam ser tributados como tais,
mas que não são por conta disso. Mas acho que a gente não precisa aprofundar nisso. É claro que existe um potencial de fraude, mas também tem um lado positivo, que é o fato de que se isso for tributado, não existe investimento. Não teria por que você colocar dinheiro, um capital tão arriscado, numa empreitada tão nova, se você ainda, grande parte dele, talvez um quarto dele, for desfeito no mero investimento. E essa é a razão, né, pela qual os investimentos em startup são feitos na forma de mútuo conversível no Brasil, né? Porque, primeiro, o valor do mútuo conversível ele não é tributado como renda e ele, enfim, a depender de como for registrado no contrato, o investidor sequer participa da empresa durante o período de maturação do mútuo, né? O quanto tempo você leva para eventualmente poder pagar, e aí afasta a responsabilidade tributária, previdenciária e trabalhista, as principais, todas as outras também, mas essas são as principais. Entendo que a lei fala de forma aberta sobre o sistema e possibilitando eventuais fraudes, porém ela o faz de forma acertada. É um equilíbrio muito complicado e, enfim, a lei foi formulada de forma bastante rápida, né, ainda no início do governo no ano passado. Talvez estivesse maturando um pouco até as próprias ideias que eles tinham sobre startup. Só um detalhe, né, Marco? Saiu recentemente, né, uma resolução, né, do CGSM, né? Acho que é 55 agora, finalzinho de março, né? Falando sobre Nova Simples, até com prazo, né? Prolongado aí para entrada em vigor em 240 dias, ou seja, 8 meses, né? E só antes de você entrar nesse detalhe, eu vi que tem uma pergunta aqui acho que é da dona Júlia, sobre o MEI. Dona Júlia, eu vou mandar aqui no chat uma lista, né? Das atividades permitidas, né, sobre instrumentador cirúrgico. Infelizmente não é permitido, porque a legislação, né, ela impõe tanto limite de faturamento, entre outras situações permissivas para o MEI, às atividades, né, e isso vai mudando de tempo em tempo. Se a gente pensar no início da criação do MEI, se eu não me engano, em 2019, era permitido até a contabilidade, né, ingressar no MEI. Ou, por exemplo, uma época atrás, personal trainer e assim por diante. E a linha de atividade vem cada vez mais diminuindo, né? E, infelizmente, instrumentador cirúrgico, né, no caso da senhora, não poderia se enquadrar nessa modalidade por conta da legislação, assim como outras atividades também, tá? Eu estou compartilhando no chat um link oficial do governo, né, no qual tem todas as atividades permissivas, tá? Então, só para não ficar sem resposta aqui, né? E aí, Marco, se você pudesse comentar um pouquinho desse prazo, né? Dessa norma, né? Dos 8 meses, né? Obrigado. Eu ia comentar, antes eu já falo sobre a vacácio, né? O período de entrada em vigor da lei. Tem uma razão histórica que motiva o fato de algumas empresas ou atividades, talvez comerciais, não estarem nesse tipo de regime. E é interessante o motivo. É claro que ele não explica tudo, mas eu posso falar, porque pelo menos profissionais liberais não são normalmente considerados atividades empresariais. Historicamente, pelo menos, porque hoje em dia eles são. Lá em 1850, quando a gente foi fazer o nosso Código Comercial, a gente definiu o comerciante como aquele que faz ato de mercancia, como aquele que vende produto ou serviço. E por algum motivo, nesse mesmo Código brasileiro, os profissionais liberais não eram considerados como praticantes de ato de mercancia. E eu não sei exatamente a razão antes disso, aí teria que ir bem mais para trás. Mas historicamente, o profissional liberal ele não é um comerciante, entende-se que ele pratica como se fosse mais uma arte do que uma mercancia. E aí isso naturalmente desemboca no fato dos profissionais liberais não estarem sujeitos aos mesmos regimes jurídicos e tributários de quem é realmente comerciante, vende produto, faz uma caixa e vende. Desculpa a extensão, mas... E claro, quem entende muito disso são vocês, contadores, quem sabe o rol, quem sabe como funciona, mas a gente aprende essa explicaçãozinha na faculdade de Direito, é interessante.
Sobre a vacácia, tem, então, um grande problema jurídico. Você tem uma lei que entra em vigor imediatamente. Então, ela entrou em vigor no dia 25 de abril de 2019. Você tem uma resolução que foi feita no final de março desse ano, regulando os aspectos importantes da lei, e essa resolução entra em vigor dali a 240 dias da data da publicação, ou seja, ela entra em vigor 24 de novembro de 2020, talvez possa estar me enganando um pouco com a data, mas é isso, né? Pula um dia seguinte, e 8 meses. O problema dessa resolução, Adalberto, é que ela praticamente copia a lei. E ela descreve muito pouco que a lei não fala. Eu confesso que eu não encontrei nada na resolução que você não pudesse descrever direto da lei. Realmente nada. E aí você cria um problema jurídico muito interessante, porque o empresariado, ou quem vê isso, pensa, bom, o Inova Simples só vai valer daqui a 240 dias, porque a regulamentação dele prevê que ele só vai valer daqui a 240 dias. Mas a lei já está valendo, e a regulação não altera a lei. A grande resposta para isso é não sei, depende. Eu não sei se eu conseguiria registrar uma sociedade agora. Eu penso que eu já conseguiria antes da regulamentação sem problema algum. Mas talvez o órgão de registro, talvez a Redecim, fale, não, você precisa esperar esse período de decurso da regulamentação do CGSIM, né? Se não me engano, quem regulamentou foi isso. O Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, que, salvo engano, é também um comitê do atual governo federal. A resposta é complicada em termos jurídicos, mas eu penso que você possa registrar desde logo. Essa é sempre uma grande dúvida, né, nós, né, operando, né, as empresas, né, dos clientes, dos empresários, porque tem a lei permite, né? Agora, na prática, como que isso funciona, né? Redecim, por exemplo, a questão da abertura da empresa totalmente digital, né? Que é até um ponto que acho que devemos abordar aí nas próximas semanas, né? A lei permite, tem lá toda a regulamentação para isso, só que na prática ainda né, são para poucos casos, né? Por exemplo, somente para a abertura de empresas que a gente consegue fazer a assinatura totalmente digital, ou seja, com uso de certificado digital, sem a impressão no papel, né? Só para abertura. Para alterações ou outros tipos de empresas ainda não. Então, talvez seja aí uma lacuna que a gente tem aí para colocar na prática, né? Tem a legislação que nos permite, só que na prática, né, tem um sistema por trás, enfim, que a gente tem que aguardar talvez esses 8 meses, né, para a gente colocar isso aí para funcionar, né? Eu imagino que seja mais nessa linha, né? Pelo menos do ponto de vista que a gente tem visto em outros casos parecidos, né, perante a Redecim, né? Esse é um ponto importante mesmo, porque também não adianta tentar registrar e o órgão público está completamente incapacitado de fazer. Ou ele simplesmente desrespeitar a própria lei, que estabelece que o CNPJ é emitido automaticamente, porque simplesmente o sistema não existe. Isso é um ponto importante mesmo, acho que na prática de vocês é recorrente, né? Existem as disposições da lei, existe o quanto o órgão público é capaz de fazer em um determinado momento do tempo, né? É isso aí. Eu acho que, com relação ao Inova Simples, são pontos importantes aí para a gente pôr em prática. E na mesma época, a mesma legislação, ela dispõe também sobre a empresa simples de crédito, né? Que faz relação aí com o investidor ou a pessoa que tem um capital para ser investido e que pode ser destinado aí a crédito para empresas de pequeno porte, de microempresas, né? Também bem interessante até para os momentos de hoje.
Eu passo as considerações sobre como funciona a ESC, ou ESC, Empresa Simples de Crédito, para quem entende muito mais. Quem estudou o assunto foi o Luiz Costa. Então, a Empresa Simples de Crédito, essa ESC, ela veio justamente para ajudar o pessoal que está dentro do Simples Nacional, né? O microempreendedor individual, o microempresário, a empresa de pequeno porte. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quem está na ESC, quem quiser criar essa ESC, ela não é do Simples Nacional, ela ajuda as pessoas que estão no Simples Nacional. Então, assim, automaticamente, quem for tentar criar uma ESC já tem que pensar que ela vai ter que trabalhar dentro de um lucro presumido ou lucro real. Senão vai acabar transformando em um lucro arbitrado, né? Que é a pior forma em via de regra. E a partir daí, o que você faz? A ESC, ela veio justamente porque, às vezes, a pessoa ela tem um capital, e esse capital dela está parado. E ela quer utilizar esse capital para mover alguma coisa. Ela pensa, nossa, se eu for tentar abrir um negócio, com tudo isso acontecendo, não vai valer a pena. Se eu for jogar isso na poupança, vai render muito pouco, né? A Selic está muito baixa. Se eu for jogar em investimento, essa bolsa aí que oscila mais do que tudo. Então, o que eu faço? Talvez uma pessoa que tem um capital e queira empreender na questão de fornecer empréstimos, né? Fornecer financiamentos ou até compra de títulos, né? Na verdade, que a lei fala de desconto de títulos, seria você comprar títulos de crédito, que esse título de crédito, na verdade, ele vai se transformar na sua garantia para você receber esse dinheiro de volta. Então, essa pessoa que tem esse capital e quer financiar empresas do Simples Nacional, ela vai ter uma recompensa lá na frente. Então, a grosso modo, você está virando um banco do pessoal que está no Simples Nacional. Mas por que banco? Você tem umas regalias que o banco também tem. Então, quem está no Simples, o que ela faz? Qual que é a parte boa? Toda vez que você faz um contrato com alguém, por exemplo, mútuo, que você está emprestando dinheiro para alguém e essa pessoa vai te pagar com algum encargo lá na frente, você nunca pode ultrapassar a taxa legal. O que é a taxa legal? É a Selic. Então, por exemplo, a gente tem hoje o artigo 591 do Código Civil, né, junto com o artigo 406 também, e o artigo 1º da Lei da Usura, que eles falam que as pessoas que, quando elas fazem contrato emprestando algum dinheiro, elas não podem ultrapassar determinados limites de cobrar juros da pessoa. Só que os bancos, eles não encaixam no Código Civil, eles não precisam obedecer, e nem a Lei da Usura, e a empresa simples de crédito também não. Ou seja, você pode cobrar um valor maior, por exemplo, que a taxa Selic. Então, você consegue ter um maior retorno, vamos dizer assim, em questão de encargos a receber. E isso ajuda bastante. Mas também para você não ter um problema que você vai falar assim, mas então quer dizer que eu posso cobrar 40%, 30%, 50%, 60%, e aí você tem um problema no judiciário? Não. O Banco Central, ele cria uma taxa média que os bancos, instituições financeiras, né, os bancos, eles costumam seguir. Então, você pode até utilizar essa taxa e acabar que você vai fazer uma taxa, às vezes, parecida com o banco e às vezes melhor que o banco. E isso aí vai atrair o empresário simples. Por quê? Esse empresário simples, aí tem uma grande dificuldade. Como é uma pessoa que está iniciando, não tem muito dinheiro, ela vai entrar no banco, o banco não vai dar crédito para ela. Não vai querer ajudar, não vai querer nada, vai dificultar os processos. A empresa simples de crédito não, vai falar o seguinte: quanto você precisa? R$200 mil, beleza. A gente vai fazer um contrato e eu vou te emprestar esse dinheiro. Resolvido. No máximo que ele vai fazer é fazer uma pesquisa em órgãos de proteção de crédito, Serasa, né, SPC, Boa Vista, por exemplo, e ver se essa pessoa está num cadastro positivo ou negativo, para entender qual que é o limite de concessão, desde que não faça nenhuma discriminação. Então, é uma possibilidade agora de ser um novo fomentador das empresas no Simples, que, como o Adalberto acabou de falar, são as empresas que mais existem no Brasil, são essas empresas que estão e sociedades empresárias limitadas, que elas estão geralmente no Simples Nacional, né? SA a gente tem muito pouco no Brasil, se for comparado com essas, e a maioria ou é limitada, ou é microempreendedor individual, ou próprio empresário individual, mas são pessoas que costumam estar nessa égide do Simples Nacional. Então, a partir daí, se você está fomentando eles no momento ainda de crise, imagina que, né, a gente vai estar com isolamento em São Paulo até dia 31 de maio. Imagina que dia 1 de junho já está voltando. Essas empresas não vão chegar voltando
ganhando muito dinheiro, fazendo receita direta, não precisa, às vezes, de dinheiro para mover o seu negócio. A pessoa que tem, como empresário simples de crédito, ele consegue dar esse combustível para essa empresa poder girar. E ele vai receber isso de volta. E tem algumas considerações que eu vou falar, mas vou deixar vocês falarem um pouquinho e depois eu volto com algumas especificações dela. E a ESC, ela pode solicitar alguma garantia da microempresa, da empresa do Simples que está tomando o crédito? Pode. Inclusive, até a alienação fiduciária, ela tem, nessas regras, ela pode. Essa compra de crédito nada mais é de você emprestar dinheiro e você vai ter um título de crédito, uma nota promissória, uma duplicata, um cheque, por exemplo, que você vai ter essa forma de, você vai ter esse retorno, você tem essa garantia. A alienação fiduciária é a mesma coisa, né? Se a pessoa quer comprar algum tipo de bem, você vai fazer uma alienação fiduciária com ela por essa ESC. Então, você tem essa garantia. A única coisa que você tem que saber de uma questão estratégica é, você só pode emprestar aquilo que você tem, ou seja, você só pode emprestar de acordo com o seu capital social. Então, se você chegou e colocou 1 milhão na sua empresa, é esse dinheiro que você só pode mexer para emprestar. Você não pode arrumar 200 mil reais de algum lugar e emprestar, é apenas 1 milhão. Ou seja, a ESC, ela é capital próprio. Então, você não pode fazer, como as instituições financeiras fazem, é ter captação de terceiras pessoas. Então, é seu. Então, se você vai trabalhar com 1 milhão, você só pode emprestar 1 milhão. E a sua receita, né, anual, ela nunca pode passar de 4.800.000. Ou seja, por mais que você não esteja no Simples, para você ser ESC, a receita máxima vai ser o teto do EPP. Mas o que você pode emprestar é de acordo com o que você vai integralizar como seu capital social. E você pode ser isso como sociedade empresária, você pode ser isso como empresário individual e você pode ser isso como a Eireli. Apesar que a Eireli, no momento, eu não recomendo, porque com a Lei da Liberdade Econômica, modificou o Código Civil, que fala que sociedade limitada pode ser feita agora por uma pessoa só. Então, está no artigo 1052 do Código Civil, para quem quiser ter interesse. Então, assim, se você pode ter, a única coisa que a ESC fala tem que ser pessoa natural, ou seja, não poderia, por exemplo, a gente criar uma ESC agora e colocar uma empresa sócia dela, isso não pode, mas seriam basicamente isso. Também uma modalidade interessante aí, até para esse período, né, onde os investimentos não têm os rendimentos, nenhuma expectativa de rendimento atrativo agora, e muita empresa com necessidade de crédito para poder passar esse período, e a burocracia de banco, esse tipo de coisa que também dificulta o empreendedor aí a tracionar nos seus negócios, né? Então, boa alternativa aí também com relação a crédito. Vou apontar um detalhe que me preocupa da lei. Ela descreve como crime você emprestar dinheiro, capital que você não tenha realizado. Como crime contra o sistema financeiro brasileiro, bom, não sei se ela descreve assim, mas é um crime passível de reclusão. E a dispositivo, né, que determina se é crime ou não, é quando você faz operações de empréstimo, financiamento, desconto de títulos superior ao capital realizado. E aí eu entendo que você precisaria integralizar um capital social muito alto, assim, muito mais alto do que você talvez no seu maior sonho consiga emprestar. Então talvez você tenha que dedicar R$1 milhão, por exemplo. Aí eu pergunto para vocês como funciona. Dedicar R$1 milhão, deixar ele de alguma forma parado e nunca ter na sua escrituração contábil empréstimos de mais de R$1 milhão. Vocês acham que isso é factível? Ou isso é só um detalhe que talvez no dia a dia não seja tão importante? Ou é algo que atrapalhe muito a constituição desse tipo de empresa? Não, eu acho que faz sentido poder ter esse empréstimo somente do capital próprio, né?
da empresa e totalmente integralizado, né? Então, o balanço, ele realmente, a contabilidade fecha, tendo esse empréstimo do seu capital. Então, quanto a esse ponto, eu acho que é bem tranquilo de se operacionalizar. Ô, Márcio, mas nesse caso, desculpa te interromper, mas rapidinho, você já complementa. Mas nesse caso, se for em dinheiro, a integralização, ela precisa ficar parada, depositada? E segundo, se for um imóvel, então talvez eu estou integralizando o imóvel e emprestando o dinheiro correspondente a ele. Tenta, se você conseguir me esclarecer um pouco como funcionaria nesses casos. Entendo nesse caso que nós estamos falando de moeda corrente, né? A integralização do capital em moeda corrente, para que possa ser disponibilizado aí esse valor para crédito. Lembrando que também essa empresa ela deve seguir as regras aí também de Banco Central e CVM, né? Perfeito, é integralizado em moeda corrente, perdão, eu fugi um pouco quando eu falei do imóvel. Posso só complementar, Márcio? Complementar só essa sua resposta com o Marco. É comum as empresas, né, serem criadas, qualquer tipo societário, né, com capital social, e no decorrer das suas atividades, né, aumentar esse capital, né? Então, imagina a ESC criada com capital de 1 milhão, né, imaginando que trabalharia nisso, e o negócio foi dando certo, e essa pessoa, né, natural, né, o sócio investidor queira aumentar o seu investimento. Então, eu acho que seria possível fazer uma alteração contratual com aumento de capital social, né? Então o capital era 1 milhão, então aumenta esse dinheiro em moeda corrente, né, fazendo uma alteração no contrato social, alterando o capital, por exemplo, de 1 milhão para 2 milhões, né, claro, com toda a contabilização disso, né, no ativo, enfim, no patrimônio líquido também, mas eu acho que seria possível fazer aumentos futuros, né, de capital, lembrando a parte contábil, a parte financeira, que é o dinheiro, né, e também a parte societária, que é o contrato social com registro na JUSESP. Eu acho que poderia fazer nesse formato, sim. Se vocês não veem nenhum problema na prática, claro que não seria eu que encontraria também. Eu fiquei um pouco receoso sobre capital congelado, mas parece que eu receio que não seria fundado, né? Porque depois que é integralizado o capital, ela vai começar a realizar os empréstimos e operacionalizar a atividade dela. O Adalberto acabou falando justamente o que eu estava pensando em falar, que era esse aumento de capital. Eu vejo que é uma forma totalmente de você resolver isso, e porque você tem que pensar o seguinte: a sua empresa, o que as pessoas não fazem, isso implica muita coisa, inclusive aumento no imposto de renda, é que as pessoas chegam, iniciam uma atividade com, por exemplo, 20 mil reais, de repente a empresa já está valendo milhões. Só que ela nunca atualiza esse capital social, ou seja, ela nunca atualiza o valor real da empresa, o seu valuation. E aí, quando ela vende, ela leva até uma pancada muito grande de imposto de renda, justamente porque não fez atualizações do capital social, que é justamente falar, a minha empresa está valendo isso hoje, de ano em ano, e falando que ela está valendo esse valor. Tanto que isso é uma das 10 formas de você conseguir até crédito com outras empresas, porque você vai falar assim, nossa, essa empresa é um monstro, tem vários ativos, eu me interesso em dar um dinheiro muito bom por ela, porque ela tem várias garantias. Inclusive, ela tem esses estabelecimentos, eu vou pegar, por exemplo, uma hipoteca como garantia. Então, assim, é bem possível você começar um empreendimento com 200 mil, sendo que você sabe que a sua receita ela nunca pode ultrapassar 4 milhões e 800. Então, se caso você conseguiu 500 mil, você vai pensar, poxa, o negócio está crescendo, vale a pena integralizar mais 500 mil, 600 mil? E aí você faz e aumenta um pouco esse bolo. O que a lei fala é o seguinte, o dinheiro tem que ser seu. Por isso que ela não deixa você colocar mais dinheiro sem você integralizar, porque ela pode estar achando que você está fazendo captação com terceiras pessoas. E como o Márcio falou, respondendo até, sim, é obrigatório você ter registro ou no Bacen ou na CVM, qualquer entidade que elas autorizem, justamente porque essa lei acabou modificando, né, a Lei Complementar 167, que traz o Inova Simples e a Empresa Simples de Crédito, ela modificou justamente
é a lei da lavagem de dinheiro. Então, eles precisam saber onde que essas operações estão ocorrendo. Tanto que a obrigatoriedade da lei também é que a ESC tem uma conta dela e ela só receba dinheiro, se for por questões bancárias, da pessoa que ela fez o contrato. Então, se ela não pode, eu não posso fazer um contrato que eu empresto dinheiro para a empresa Márcio, empresário individual, e quem me paga é a Adalberto, empresário individual. E aí ele vai falar, peraí, o que você está querendo fazer? Você está tentando fazer algum problema? E sim, o que o Marco também falou é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Justamente para tentar modificar isso, de você pegar seu dinheiro e emprestar para pessoa física que não pode, emprestar pessoas que estão no Simples Nacional, que não está no Simples Nacional, ou qualquer coisa que a lei não autoriza, por ser valores econômicos, né, por ser dinheiro, você tem punição sim, é crime, reclusão de 1 a 4 anos. Então, tem que tomar muito cuidado. Assim como os crimes financeiros, que próprias instituições financeiras também, elas ficam a par. Então, tem toda uma regra, mas se você fizer tudo certinho, não tem nenhum problema. Outro fato que é bom deixar claro, é só apenas dinheiro. Eu não posso pegar minha casa e colocar como bem para aumentar meu capital social. É apenas dinheiro, e mais nada. Alguns vão pensar no futuro se criptoativos vai se transformar nisso, mas ainda não é o momento, mas apenas o R-cifrão. Perfeito. Bom, com isso acho que a gente conseguiu abordar aí os dois assuntos, lógico que de uma forma geral, né, em cima do assunto, e que a gente precisa aprofundar e detalhar com cada situação e realidade de cada empresário, empresa e cenário a ser implantado. Mas, de qualquer forma, a gente fica à disposição para aprofundar os assuntos aí, agradecer mais uma vez aí a participação do Marco e do Luiz, da Adalberto também, e todos os participantes que têm acompanhado a gente e todos que acompanham aí no nosso canal do YouTube. A gente espera aí que tenha ajudado e possa agregar aí um pouco de abrir outras alternativas com relação aos empreendimentos aí que vocês, empresários, empreendedores aí têm pela frente. Agradeço aí mais uma vez a participação e a confiança aí no nosso trabalho. Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer, mas antes da gente terminar, eu queria falar que, caso tenham interesse em seguir um pouco mais a nossa atuação, a gente é bastante ativo nas mídias sociais, na internet. Então, nosso site, que estará de cara nova muito em breve, é www.costagarcia.com.br. Nosso Instagram, com conteúdo semanal, ou até menos, a gente está melhorando a periodicidade, é Costa e Garcia ADV. E o Facebook Costa e Garcia Advogados. Sigam a gente caso seja interessante, e foi, claro, um grandíssimo prazer conversar com vocês, aprendi muito, e um abraço. Muito obrigado mais uma vez, né, pelo convite de tomar esse assunto, e o que a gente puder também fazer para ajudar, qualquer dúvidas que tenham, até nessa questão de empresas simples, fiquem sabendo que o Sebrae também ajuda a montar o seu negócio nesse sentido, então vocês têm esse apoio também, para vocês conseguirem construir. Nunca façam nada sem um contador, sem um advogado, ainda mais esse tipo de operação, porque é necessário. As escriturações contábeis, por exemplo, elas acontecem normalmente, elas só vão agora pelo meio digital, SPED, por exemplo. Você precisa fazer contratos para fechar seus negócios, então nunca deixe de procurar seus profissionais para vocês conseguirem desenvolver corretamente e conseguir gerar riqueza, conseguir gerar felicidade com isso. E o que pudermos ajudar em questões de dúvidas, fiquem conosco e com o pessoal também da SKZ, o Márcio e o Adalberto são pessoas fenomenais, muito inteligentes, e que vão poder ajudar vocês com toda a maestria que eles têm. Muito obrigado, ficamos sempre à disposição para outros temas, rebater novamente o tema, o que precisar. Não podemos agora ficar parados. Um grande abraço e um bom fim de semana.